último programa você desembarcou conosco no arquipélago São Pedro e São Paulo, distante 1.100 quilômetros da costa brasileira. Conheceu as instalações que acolhem aqueles que aqui trabalham e as dificuldades naturais para se manter tudo limpo e funcionando. No programa de hoje, conheceremos um pouco da história de como surgiu este reduto brasileiro no meio do oceano. O arquipélago de São Pedro e São Paulo é o menor arquipélago presente em águas brasileiras. Ele é também conhecido como Rochedos de São Pedro e São Paulo. E ele está numa localização muito estratégica entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, o continente africano e o continente americano. Justamente nessa região onde nós estamos aqui, é uma região onde é frequente também os abalos sísmicos, mas algo que influi muito também aqui nas próprias dependências do arquipélago são as marés. E a gente acaba verificando agora também que nós estamos saindo de uma maré de lua nova para uma maré de lua cheia, que é o que o pessoal diz que é a maior maré que influi aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Já vai adentrando alguns goles d'água para você entender bem o linguajar propício. Isso aqui vai virando um mar de piscina natural. Os aratus acabam tomando conta, tem também muitos peixes que acabam usufruindo disso aqui também como piscinas naturais. E a partir do momento onde a maré vai enchendo, isso aqui fica tudo submerso, tudo. Inclusive a gente estará mostrando para você também, mais para frente, que a estação científica ela é meio que feita sobre palafita. Por quê? Porque quando a maré sobe muito, isso aqui fica tudo inundado, isso aqui vira praticamente um mar. Então o arquipélago de São Pedro e São Paulo ele vive muito essa particularidade. E vale registrar também que é um dos poucos arquipélagos, se não o único, feito somente de rochas plutônicas. Isso acaba constituindo também um local único para pesquisas em diversos níveis. Então a gente acaba verificando com você que é um território praticamente inóspito. É pedra, água, oceano, nenhum tipo de vegetação, a não ser a presença das aves marinhas. Mas mesmo sendo um local inóspito, é abundantemente aberto para aquilo que diz respeito a pesquisas e a cientistas do mundo inteiro que querem passar pelo arquipélago de São Pedro e São Paulo. Da nossa parte, enquanto programa Preservação Ambiental, a gente quer registrar com você todo esse ambiente maravilhoso, que agora está assim, mas depois estará totalmente diferente. São ambientes aí totalmente diferentes em um único lugar. E isso é a riqueza ambiental que envolve o nosso Brasil. O primeiro registro do arquipélago foi em 1511, quando um navio português bateu nas rochas. São Pedro e São Paulo é apenas a ponta de uma grande cadeia de montanhas, com 4.000 metros de profundidade. Na verdade, nós estamos aqui no cume de uma montanha gigantesca, né, que se ergue aí de profundidades abissais, em torno de 4.000 metros quadrados. Então você está nesse cume dessa montanha, né, isso te dá uma sensação realmente, você quando entende, né, o que está por trás de São Pedro e São Paulo, quais são os aspectos que estão. Aquele que chega aqui desavisado, quando se aproxima de São Pedro e São Paulo, que vê um conjunto ali de pedras, ele não tem ideia da magnitude que envolve essa região aqui. Então, na verdade, a gente não está num conjunto de pedras, a gente está aqui no cume de uma montanha gigantesca que se ergue numa área, e até uma área interessante, que é uma área, a gente passa aqui, São Pedro e São Paulo está em cima da fratura que corta o oceano, aqui a Mesoatlântica. Então isso aí também é um outro aspecto que está relacionado à pesquisa, do interesse científico também. Até isso São Pedro e São Paulo presenteia a nossa comunidade científica brasileira para o desenvolvimento de pesquisa aqui. Há milhões de anos, o magma, ou a rocha fundida, vazou da falha rochosa, onde se encontra o arquipélago, formando assim esse imenso bloco de pedra que possui uma altitude de apenas 18 metros acima do nível do mar.
de São Pedro e São Paulo é formado por 10 ilhas. A maior delas, a Ilha Belmonte, que é a que nós estamos e que tem também as instalações da estação científica. Após a Ilha Belmonte, vem a Ilha Tefé, a Ilha São Pedro e a Ilha São Paulo. São as 4 maiores. As outras são bem menores. E a gente acaba percebendo, visitando aqui, conhecendo tudo aquilo que é o aspecto natural dessa ilha, que as aves possuem também aquilo que nós chamamos de instinto. Todas elas constroem seus ninhos nas partes mais altas da ilha, de modo muito particular na Ilha Belmonte, que é a maior delas, onde está localizado o farol num ponto mais alto, que é 18 metros acima do nível do mar. Se a gente acaba percebendo as outras ilhas que estão aqui à nossa volta, os cumes possuem somente como ponto de estadia para as aves e não de ninhos. Então todas elas acabam usando a Ilha Belmonte como ponto de moradia e também de reprodução. E as outras acabam sendo como momento somente de descanso, momento também de parada para aquelas que saem para o oceano e retornam com alimento para os seus filhotes. Então daqui de cima a gente tem uma visão privilegiada de todas as outras ilhas, das maiores e das menores, que compõem aqui o arquipélago de São Pedro e São Paulo. No ponto mais alto do arquipélago existe um farol. Ele é responsável por orientar as embarcações que por aqui passam para evitar acidentes. Esse é o segundo farol na ilha, construído em 1995 pela Marinha do Brasil. Um outro farol já habitou o arquipélago no ano de 1930, mas 3 anos depois foi destruído por um terremoto. O Brasil possui dezenas de faróis administrados pela Marinha que buscam auxiliar a navegação pelo Oceano Atlântico. E o farol mais antigo do Brasil é o Farol da Barra, localizado na cidade de Salvador, na Bahia. Aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo também existe um farol que busca auxiliar os navegadores que passam aqui pelo Atlântico Equatorial. E esse farol está localizado na Ilha Belmonte, que é a maior ilha do arquipélago, justamente a 18 metros acima do nível do mar. Por quê? Porque as outras ilhas são muito pequenas. Elas podem acabar sendo não vistas mediante a agitação das ondas. E vale ressaltar também que o primeiro registro de naufrágio aqui nessa região aconteceu no dia 20 de abril de 1511. O arquipélago é composto por 6 ilhas maiores e 4 menores, que juntas têm o tamanho de um campo de futebol. As ilhas oferecem uma oportunidade rara para os cientistas estudarem ambientes isolados, com grande endemismo e características geológicas únicas, que ajudam a entender um pedacinho deste imenso azul do oceano. A construção da estação científica aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo envolveu várias etapas, muitos estudos e tudo mais, principalmente devido a essa região inóspita, perdida aqui no meio do Oceano Atlântico. E como a gente acaba percebendo que esse local é um verdadeiro santuário ecológico, vale a pena registrar que a construção da estação científica aqui na Ilha Belmonte, que é a maior ilha do arquipélago, ela precedeu aí de vários estudos. E um deles foi principalmente voltado para a preservação do meio ambiente. Porque você pode estar em casa e se perguntando, poxa, mas como é que constroem uma estação científica num local que é considerado um santuário ecológico, um patrimônio ambiental? Então esses estudos voltados para a preservação do meio ambiente foi justamente minimizar os impactos causados pela construção da estação científica aqui no arquipélago. É claro, ela é toda erguida para diversas ocasiões daquilo que diz respeito aos aspectos naturais aqui da região do arquipélago, mas a construção dela propôs principalmente essa observação no caráter de preservação. E vale destacar também que tudo aquilo que é utilizado ali na instalação, seja da água de serviço, seja quando se lava as louças, seja quando se toma um banho, tudo isso é armazenado e passa por um processo de purificação. E é importante ressaltar também que aqui um estudo muito bacana que foi feito é que a construção da casa precedeu também uma iniciativa quanto àquilo que é os pousos e as decolagens dos atobás aqui no arquipélago. Porque os atobás, eles têm maior número aqui na Ilha Belmonte. Então, quando se construiu a estação científica, precedeu-se também esse estudo muito minucioso para que ela não ocasionasse nenhum tipo de dano ou o menor impacto possível naquilo que é a vida das aves que permanecem aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, de modo muito particular na Ilha Belmonte. E a construção da casa também, ela foi construída de acordo para promover também aquilo que seria o menor impacto possível na vida das pessoas, dos pesquisadores ou dos militares que permanecem aqui por muito tempo, realizando ali os seus estudos e, é claro, também mantendo aquilo que é a soberania do país a mais de 1000 quilômetros do continente. Então, se você está aqui conosco com o Programa de Preservação Ambiental, observando essa estação científica no local tão inóspito, mas ao mesmo tempo cheio de vida, traga muito certo dentro do seu coração.
que tudo isso foi muito bem estudado, foram vários estudos, vários projetos para que o impacto ambiental aqui fosse mínimo. E com isso, a gente pudesse ter aqui um verdadeiro laboratório ao céu aberto. Um verdadeiro mosaico que constituiu um ecossistema único, capaz de apresentar aos moradores e visitantes do arquipélago espetáculos dignos de uma natureza intocável. Transformado em área de proteção ambiental há 25 anos, São Pedro e São Paulo está localizado numa das áreas de maior índice pluviométrico do Atlântico e na confluência de várias correntes marinhas, que enriquecem o ambiente de nutrientes. A posição do arquipélago de São Pedro e São Paulo, aqui no Atlântico Equatorial, o coloca de uma maneira bem suscetível à mudança de maré. E é impressionante que em determinado momento, o mar aqui que cerca o arquipélago parece estar muito calmo, muito tranquilo. Mas de uma hora para outra parece que o mau humor dele vem e acaba assustando aqueles que são os visitantes aqui de plantão, como é o caso da equipe aqui do Programa Preservação Ambiental. E o tamanho das ondas acaba assustando, porque as ilhas menores aqui do arquipélago acabam sendo engolidas pela altura das ondas. E um barulho que chama a atenção também, justamente quando essas grandes ondas se chocam aqui com os rochedos do arquipélago. E o mais impressionante é que tudo isso faz parte de um ecossistema muito particular aqui dessa região, porque as aves acabaram se adaptando a toda essa mudança brusca de maré. Então, quando você acaba percebendo a quantidade de ninhos que existentes aqui no local, todos esses ninhos não estão sujeitos ao ataque das marés. E esse cenário acaba se transformando de maneira sem igual. Mas tudo aquilo que é a vida existente aqui, no caso das aves, por exemplo, todas elas permanecem ali intactas, somente observando esse mau humor do Oceano Atlântico que parece não ter fim. O navio é o único meio de transporte capaz de chegar ao arquipélago. As ilhas são tão distantes da costa que helicópteros saindo do continente não têm autonomia de voo. Como não há pista de pouso, tampouco é possível chegar de avião. O mar que banha o nosso continente vai muito além do que os olhos podem ver, e a Marinha do Brasil tem o papel de tomar conta de todo este patrimônio natural. A Constituição dos Mares, que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, que ela regula as questões relacionadas a mar, ela tem um capítulo específico que aborda a questão de ilhas oceânicas, regime de ilhas. E no trato de ilhas, o fato da ilha ser habitável ou não faz uma diferença muito grande. Então a ilha em sendo habitável, você tem direito de estabelecer ao redor dessa ilha uma área de zona econômica exclusiva de 200 milhas, um círculo de 200 milhas de raio. Isso é uma área gigantesca, equivale a aproximadamente 450 mil quilômetros quadrados. E se a ilha não fosse habitada, isso é reduzido para 12 milhas quadradas. Então, a ilha, em sendo habitada, ela propicia ao país a consolidação de uma área de 450 quilômetros ao redor aqui de São Pedro e São Paulo, como patrimônio do povo brasileiro. E é uma área que esconde riquezas incontáveis. O isolamento é importante para a preservação da biodiversidade, única desses remotos pontos do país. E o acesso é restrito a cientistas e militares. Mas ele impõe um desafio logístico para os que vivem e trabalham temporariamente nas ilhas. Você sabe qual é a diferença de ilha para arquipélago? Ilha é um ecossistema terrestre isolado do continente, cercado pelo oceano de ambos os lados. Arquipélago é um conjunto de ilhas ou ilhéus próximos uns dos outros. Mas você pode estar me perguntando, mas Marcelo, e qual a diferença de ilha para um continente? Tendo em vista que existe ali a Groenlândia, existe a Austrália. Pois bem, vou lhe explicar. Existe uma convenção que definiu que a maior ilha do mundo é a Groenlândia. Então isso fica definido. A partir da Groenlândia, que excede o tamanho da Groenlândia, torna-se continente.
Então aí vem a resposta. A Groenlândia é a maior ilha do mundo. Já a Austrália torna-se então continente. Uma pequena curiosidade que o Programa de Preservação Ambiental quer trazer até você para que você possa estar por dentro de tudo aquilo que são as ilhas e os arquipélagos. É claro, existem vários tipos de ilha. Ilhas oceânicas, ilhas fluviais, ilhas costeiras. Existem também vários tipos de arquipélago, que são os arquipélagos oceânicos e também os arquipélagos vulcânicos. Então, o Programa de Preservação Ambiental quer dividir essa dica com você, para que você possa aprender um pouco mais, assim como nós, aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo.